Olá! Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Eu peço licença para entrar na sua casa, para nós falarmos de assuntos que interessam para a nossa comunidade, para a nossa vida, para o nosso país e que faz com que nós aprendamos cada vez mais como é que funciona a coisa. Para me ajudar, antes deixa eu falar para você, para entrar em contato conosco, no e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Olha que facinho, agora nós temos página no Facebook, que moral, hein? Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa, hoje eu convidei o doutor Rodrigo Barbosa, que muito nos honra com a sua presença. Como vai, doutor? Tranquilo? Tranquilo, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos os telespectadores e uma boa noite àqueles que vão assistir nossa reprise. Legal, a honra é nossa. Agora, camisa branca, paletó preto, gravata vermelha, tem coisa ligada com o tricolor aí? Tem, esperança no tricolor no São Paulo, agora com o Muricy, vamos ver se vai, né? Agora vai? Vamos ver, estamos torcendo para isso. Agora vai? Não dá mais para ser motivo de chacota, né, João? Olha... Tá feia a coisa. Tá feia a coisa, não, porque você pega... Não estamos aqui para falar de futebol, tá? Mas você pega a espinha do time, né? Futebol é uma coisa muito emblemática e tem uma espinha no time. O que é? Aquela linha do meio, o goleiro. 40 anos, não dá mais, né, Rogério? Aí você vai pro meio, que é a espinha, né? Aí você tem o ganso com uma perna só. Precisa de um tratamento, precisa de uma fisioterapia, você vê que ele tem dificuldade. Aí você pega o centroavante, é a linha, ó. Aí o centroavante, o Luiz Fabiano, não dá. Já foi, passou, né? Teve a sua época. Então, se você tem uma espinha quebrada, você não anda, cara, só com cadeira de roda. Então, olha, sei não, o Muricy tá aí para dar jeito nisso. A Muriçoca vai ter trabalho. Se Deus quiser. Tá certo. Vamos torcer para dar tudo certo, apesar de que o meu peixe está aí no meio da tabela, mas tá bom demais do jeito que tá. Aliás, o Santos joga hoje, hein? A nossa vontade é ficar no meio da tabela hoje. Hoje o São Paulo é o primeiro colocado da segunda divisão de 2014. Infelizmente. Mas dá para subir. Dá para subir. Hoje tem Santos Internacional de Porto Alegre, jogão, hein? Tem seleção brasileira também. Mas o nosso assunto é outro, rapaz. Tem que trazer aqui um advogado, não posso deixar de falar do mensalão, né? Hoje ou amanhã terminam as possibilidades de embargos. Existem dúvidas até se, em si havendo condenação, se a prisão é imediata, como que é o Joaquim Barbosa, se passa pelo crivo da Câmara, que, como é dos eleitos, pelo menos, como é a opinião do Lewandowski, e qual é a opinião do Rodrigo Barbosa. E outra coisa, doutor, os embargos, principalmente os infringentes, na sua opinião, são cabíveis? Olha, os embargos declaratórios, ele é um recurso inconteste, não cabe discussão, apesar do que nós tratamos como recurso, mas ele visa combater contradição, obscuridade, omissão do magistrado quando da decisão. Sem contar que a obscuridade e a contradição é uma opinião pessoal. Então pode até haver entendimento de que não existem essas falhas ou esses vícios, mas a opinião é pessoal, eu acho que existe, eu peço embargo. Evidentemente, certo? Mas é uma ferramenta muito aplicável no direito, principalmente no direito penal. Já no que tange aos embargos infringentes, para que você está em casa nos entenda, os embargos infringentes, eles visam desconstituir decisões que não são unânimes. Sempre embasado naquela decisão que foi favorável. Que foi favorável, que foi vencida. No caso do mensalão, os ministros que foram vencidos, que votaram pela absolvição ou por uma pena mais branda, a defesa entendeu por interpor um embargo infringente. O embargo infringente, ainda que se discuta que é um recurso que não existe mais no nosso ordenamento, pelo menos penal, ele está previsto no regimento interno do STF. Portanto, ao meu ver, perfeitamente cabível, que existe previsão. Porque se assim não fosse, não caberia o agravo regimental contra a decisão monocrática do relator, que indefere ou defere qualquer tipo de pedido liminar. Então, veja bem, tecnicamente a defesa está perfeita. Agora, daí a se dá o efeito modificativo da decisão, é que paira toda a discussão. Eu me filiei à corrente do Joaquim Barbosa de que não cabe o efeito modificativo da decisão.
E também você fica com a decisão do Joaquim Barbosa de que a prisão é imediata? Aí é que tá, eu discordo nesse sentido, pelo menos nos deputados eleitos. Os que têm isso, a Câmara. porque a Constituição, ela é clara. E aí nós precisamos ver que também quem faz as leis são eles. Eles poderiam, inclusive, sustar o deputado, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E da prisão, para vocês terem uma ideia, a autoridade tem 24 horas para comunicar à Câmara, para a Câmara decidir sobre a prisão. Porque ele é um representante legislativo do povo. Do povo. Então, você veja, a corrente que sustenta que cabe à Câmara decidir sobre a prisão, no que tange a prisão, também não está totalmente correta. O Supremo tem sim legitimidade e competência para determinar a prisão. Cabe à Câmara decidir quanto à executoriedade da prisão. Ela é imediata? Suspende a prescrição, suspende a decisão até o término do mandato, para que após o término do mandato se dê cumprimento à decisão? Esse é o viés que cabe à Câmara. Não quanto se é legal ou é ilegal a decisão. Crime contra a administração dá perda de direitos políticos para se candidatar. Que aí você perde a chamada legitimidade passiva eleitoral. Aí você perde a oportunidade de se candidatar, mas não fere o mandato que você já obteve. Em é o tese. caso, em tese, claro, sempre em tese, porque o ordenamento jurídico ele é muito dinâmico. Evidente. Né? E você tem N recursos que podem ser impetrados, sempre de acordo com a interpretação individual de cada operador do direito. Porque, veja, no caso desse absurdo que nós vimos aí do Natan Donadon, que está cumprindo pena na Pampulha, e teve um mandato mantido pela... Aquilo ali foi meramente politicagem do presidente da Câmara, porque cabe à mesa da Câmara declarar extinto. Não precisa jogar para o plenário. Ele jogou para o plenário para dividir responsabilidade, fez uma cortina de fumaça. Isso. Com a intenção de ver se a sociedade seria passiva quanto a isso, já pensando nos mensaleiros que estão aí por... Claro, até um trato, porque evidentemente, as bancadas que saíram do plenário para não votar, porque o Donadon não foi absolvido, não deu quórum. Não deu quórum. E as bancadas que saíram do plenário para não votar são as bancadas que têm deputados que serão julgados a posteriori. Evidentemente. Então você veja, cabe à Câmara declarar extinto a Prefeito de São Carlos, a mesa. Prefeito de São Carlos, na década passada, de 2010, 2003, 2004 mais ou menos, foi prefeito 1 ano e 3 meses... Preso, da cadeia. Os assessores iam lá despachar, os secretários iam lá despachar na cadeia, ele assinava e tal, Quer dizer, preso. Isso é uma aberração jurídica. Agora, é evidente que a Câmara pode sustar. Veja bem, é sustar, não é anular, não é revogar, não é definir. O Supremo, ele define, o Rodrigo foi cometer um fato típico, penalmente punível, está condenado a 10 anos de prisão. Só que o Rodrigo hoje está deputado. Então a Câmara pode suspender essa decisão, sustar essa decisão. Outra coisa, doutor. Até o término do mandato, para depois, inclusive a prescrição punitiva é suspensa também. Deixa eu te falar uma outra coisa. Ontem deflagrou-se mais um capítulo dessa novela do Tribunal Superior do Trabalho, onde tem aí uma corrupção deslavada. E aí você começa a prender gente, você chega aonde? Chega lá na Simone, né, que é o braço direito do Marcos Valério, que é o braço direito do Zé Dirceu. Quer dizer, mais 400 milhões desviados e, de novo, o Zé Dirceu metido nisso. Veja bem, só fazendo um adendo, eles podem. Eu quero ver se vai ter a cara de pau de fazer. Ah, sim, claro. Então, mas aí você veja, chega de novo, quer dizer, não aprenderam nada, eles continuam fazendo a mesma coisa. Pegaram aí o pessoal do TSE com milhões de reais, milhões de reais em contratos fraudulentos, OCIPs que não existem, contratos de compras que não existiram, e aí você chega na casa da secretária-geral lá do Marcos Valério, o braço direito do Marcos Valério, chega na casa dela, tinha dinheiro em casa, 130 mil reais, e outra coisa, ela foi ouvida em declarações e mandada para casa, e ela já é condenada, e continua em casa. E quem é essa mulher? Braço direito do Marcos Valério. Quem é o Marcos Valério? O braço direito do Zé Dirceu. Quer dizer, não mudou nada, eles continuam roubando do mesmo jeito.
Veja bem, é um outro escândalo, mais uma vergonha para o país. Chega no mesmo lugar, chega no Zé Dirceu Parabéns para a Polícia Federal, né, que agiu com Chega no Zé Dirceu de novo. Mas bate na mesma porta, infelizmente. Então, eu acredito que o desespero dos mensaleiros em não ir para a cadeia seja exatamente isso. Só que não dá mais. A sociedade brasileira ela está se modificando. Os jovens estão começando a meter a mão na cumbuca. A sociedade não está mais aceitando esse tipo de coisa e não deve aceitar, porque o mal que aflige o cidadão, a criminalidade, a pobreza, a falta de saúde, advém dessas pessoas que são corruptas, que usam a máquina pública, ao invés de fazer um instrumento transformador, para si próprio. Então não dá mais. Agora, não é normal uma pessoa ter 130 mil reais em casa. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não é? Não é seguro. Você não põe no banco lá o corte, analisação de veio, declaração de imposto de renda. Ainda mais em espécie. Ainda mais em espécie. Há de se Agora, ter com 400 milhões aí, assim, em pouquíssimo tempo. Há de se ter uma cautela. Né? É uma pessoa ligada ao Disseu, é uma pessoa ligada ao Marcos Valério, continua operando. Continua operando. Quiçá, talvez, quem sabe, seja a testa de ferro deles. Se cavucar um pouquinho, chega de novo em Genuíno, chega de novo em João Paulo Cunha, chega de novo em Valdemar Costa Neto, chega de novo em Pedro Henrique. Quer dizer, a quadrilha continua trabalhando. Infelizmente. A quadrilha continua. Então, e aí, as pessoas vão para a rua. 7 de setembro tivemos manifestações de tudo quanto foi canto. E uma coisa que marcou muito foi que, principalmente no Rio de Janeiro, em outros estados também, em menor número, Brasília um pouco, e mais no Rio de Janeiro, os manifestantes começaram a agredir os jornalistas. Tivemos 20 jornalistas feridos, porque apanharam dos manifestantes de 7 de setembro. A banana está comendo macaco, é? Veja bem, Jonas. O jornalista era o ídolo de qualquer um que denunciava qualquer coisa. A postura da mídia, em alguns aspectos, não é toda a mídia, porque a advocacia tem gente boa e gente ruim, o bancário tem gente boa e gente ruim, a mídia também tem gente boa. Mas na advocacia tem gente boa e ruim? Tem. Não diga isso. Tem. Você me assusta. Mas, enfim, uma pequena minoria, bem pequena, mas tem como todas as profissões inerentes à atividade humana. É assim na polícia, é assim na saúde, enfim, é assim. Ninguém tá livre não, advogado disso. não. Agora, veja, a gente tem que falar também da nossa classe quando preciso for. Algumas pessoas da mídia fazem uma mídia que nós chamamos de mídia marrom, né? Marrom, E a sociedade também já não é mais tão tola como há 30, 40 anos atrás, que acreditava em tudo. Então, você perceba, essa atitude tem a ver com o que retrata das manifestações. Será que isso tem seu fundo de verdade? Tudo que se retrata dos black boys, que eu também sou contrário a esse negócio de cobrir o rosto. Porque a Constituição, ela diz que é livre a manifestação de pensamento. Vedado anonimato. Isso. Então, você tem que mostrar a cara, fazer como eu estou fazendo aqui, dando a cara para bater. Não, e é muito fácil eu vir para frente para a Praça 14 Bis, fazer com o rosto tampado, dar pedrada nos outros, jogar pedra no policial, não é assim. Temos que fazer uma manifestação pacífica. Agora, tem que ver o que esses jornalistas estão colocando, o que falaram dos manifestantes. Porque, nós estamos com uma inflação batendo nas portas aí, a Petrobras está dando prejuízo, e ninguém fala nada disso. Conseguiram quebrar a Petrobras, hein? E ninguém fala nada disso. O pessoal é mágico, hein? Estão colocando uma cortina de fumaça. Esse governo é mágico, conseguiu quebrar a Petrobras. Estão colocando uma cortina de fumaça na questão da espionagem americana, que, se provado, é um crime contra a soberania nacional. Sim. Indiscutivelmente, tem que ser levado à ONU e tem que ser adotadas as medidas cabíveis, porque os americanos não são donos do mundo. Mas, doutor, hoje o chanceler brasileiro está lá em Washington. Amanhã ou depois da manhã, a nossa presidente da República chega lá. Mas dia menos dia, ela vai para lá. Então, se fosse o contrário, o Brasil pego espionando os Estados Unidos, o Obama viria aqui de joelhos? Não vem. E nossa presidente vai lá de joelhos. Não teria que ir. Suspende. Fala, não vou. Primeiro explica direitinho, tintim por tintim, o que está acontecendo, qual é o interesse de vocês em nos espionar, por que vocês querem saber o que é que nós estamos fazendo, como vamos fazer e por que fizemos. Depois nós conversamos. Mas não, ela vai lá, sabe? É ridículo. Ridículo. Vai porque pires na mão? É pires na mão. Será, ridículo, Jonas? doutor. Claro que é. Cara, se você me desafiar, eu não vou na tua casa.
Se você me desafiar, se você começar a me espionar, a falar o que eu estou fazendo, a querer acabar com a minha vida, aí no domingo eu vou almoçar na tua casa? Não vou nada, doutor. Entende? A menos que eu esteja dependendo daquele cinquentinha que você prometeu me emprestar e eu estou desesperado. Aí eu vou lá falar, ô doutor, sabe como é que é, né? Eu sei que você... Mas só vamos jogar para a plateia, me dá aquela graninha que eu preciso. Nós vamos lá de joelhos, cara. Eu não iria. Veja bem. Eu acho que a nossa soberania aí vai por água abaixo. É submissão. Mas aí entenda. Vê se o Obama... Inverte. Se nós estivéssemos atacando os Estados Unidos com espionagem e tal, você acha que o Obama viria aqui? Não viria nada, rapaz. Mas aí é que tá, eles se encontraram no G20 agora, né? Que foi na Rússia e é um território neutro, em tese, não tem nada a ver. E ela cobrou explicações e a gente não sabe. Agora, evidentemente que a coisa tem cobrou explicações? Tem que ser levada... Cobrou explicações onde ninguém viu isso, só se falou. Ela falou. Falar, você fala qualquer coisa. Ela falou. Eu queria ver na hora que ela teve oportunidade com as câmeras na frente, ela falar, escuta aí, ô, meu amigão, o que aconteceu aí? Como é que tá o negócio? Veja bem, aí é uma opinião pessoal tua. É minha, claro. Eu ainda prefiro acreditar nas pessoas toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Então, se a presidenta Dilma falou, ela deve ter cobrado. Até porque ela não é nenhuma moleca. Daí ela vai fazer o que lá? Já estava previsto no calendário. Cancela. Né? Já estava previsto. Agora nós precisamos ver também se de fato, concretamente, houve a espionagem na Petrobras. Porque nem tudo que se fala condiz com a realidade. E nós também não sabemos os meandros do poder, tanto do nosso quanto do deles. Nós não sabemos. E você é uma pessoa muito mais experiente do que eu, já viu de muito mais coisas do que eu na vida. Quem sabe um dia eu vejo um terço e tenha metade do seu conhecimento, mas você sabe que no que se refere a poder e a relações internacionais, existem muitas coisas que fogem ao alcance das vistas. Depois que eu fui chamado de velho aqui, eu vou para um breve intervalo comercial. Voltamos já já com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. É isso aí. O gostoso é o intervalo, né? Consegue falar mais coisas. Muito legal. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook. É Facebook/Do Jeito do Jonas. Você vai encontrar nossa página, vai interagir conosco. Você também pode ver o nosso programa, passe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, aquele cara que você não gosta, você quer apurrinhar a vida dele e fala, assiste lá o Do Jeito do Jonas no www.guarutv.com.br. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui esse brilhante jovem advogado, o Dr. Rodrigo Barbosa, que está nos ajudando a fazer o programa. Mas chegamos a uma conclusão, por que os manifestantes estão batendo nos jornalistas? Mais de 20 jornalistas feridos. Eu entendo que essa manipulação da mídia, de alguns setores da mídia, né? Porque eu tenho muitos amigos jornalistas, enfim, são pessoas extremamente sérias. Aliás, a maioria dos jornalistas são sérios. Agora, tem alguns setores que, infelizmente, a casa está caindo na nossa cabeça e eles estão falando que está tudo bem. De repente, o jornalista pode ser sério, mas o dono da empresa jornalística também não. E prevalece aquilo que o dono quer. O empregado, ele faz a parte dele. Então, você veja, eu acho que é por conta disso. Até é interessante, já que passou, que a história não mente. Vejam só, se vocês se recordarem quando explodiu as manifestações, a única equipe de TV que filmava de cima era a Globo. Por que não filmava de baixo? Porque se ela fosse de baixo, apanhava. Por que apanhava? Agora a Globo pediu desculpas, né, por ter apoiado o regime militar, a ditadura, que foi um erro. Mas olha, o grupo jornalístico O Globo existe desde 1912, 13, sei lá, né, no comecinho do século passado. Agora, a rede de televisão começa em 65, ok? E o governo militar começa em 64, um ano depois. Eu ainda sou da época que se assistia TV Paulista Canal 5, que era uma televisão só nossa, de São Paulo. E aí, e de repente vira a Rede Nacional,
E aí, telespectadores, ele fala que foi chamado de velho. E aí, eles formam um conglomerado jornalístico com um canal que conseguia ser o mesmo canal em vários estados. Em cada estado eles compraram uma emissora de televisão, a maioria delas compradas do grupo de Assis Chateaubriand, né, que era do grupo Tupi de televisão, e aí eles começam a fazer um canal em cada estado, mas tinha aquela programação gravada, porque não tinha o satélite, por exemplo, você não tinha como transmitir do Rio para São Paulo. Mas a fita vinha de avião. Então eles conseguiam fazer uma programação nacional, tipo o programa do Chacrinha, por exemplo, né? Que era uma inserção política. Entravam na cabeça das pessoas e faziam uma verdadeira lavagem cerebral. Você imagina se hoje o Brasil é um país semi-alfabetizado, você imagina em 1965. E aí a Rede Globo foi, sim, o braço direito do governo militar. Menos mal que pediu desculpas, né? Menos mal que reconheceu, não? Fizeram meia-culpa e reconheceram. Mas muito do que aconteceu no governo militar é, sim, culpa da Rede Globo de televisão, que era a única rede de televisão do Brasil, porque o grupo dos Diários Associados, do grande Assis Bandeira de Melo, Francisco de Assis Bandeira de Melo Chateaubriand, que é o homem que trouxe a televisão para o Brasil, ele não tinha nem recursos financeiros, técnicos e muito menos políticos para fazer isso tudo que a Rede Globo fez, apoiado por um governo chamado de governo militar, ou de golpe, ou de ditadura, cada um dá o nome que bem entender. Eu acho que foi um governo militar, teve momentos de ditadura. Aliás, ditadura cruel, que tem que ser muito bem passado para os próximos, para as próximas gerações, exatamente para que não tenhamos outros problemas semelhantes. Mas que a Rede Globo participou muito disso, participou. E hoje tem medo de estar no meio dos manifestantes porque apanha, não é isso, doutor? Uma impressão, no mínimo é estranho. No mínimo é estranho. No mínimo é estranho. Mas estamos aí em período de manifestações, não era só os 20 centavos, né? Eu acho que não, Tinha mais que não, coisa. Tem muito mais coisa. Muito bem, mudando de assunto, falando aqui da Baixada Santista, o Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, sabe quem é? Puta, o champignon lá do Charlie Brown Jr., né? Teve uma rádio, teve uma emissora de televisão num programa no Nordeste, passou naquele Top 5 do CQC, que ele mandou um forte abraço para o Charlie Brown, pela morte do Charlie Brown Jr. em março. Passou até no CQC, no Top 5, realmente, coitado lá do apresentador, não sabia que isso era só uma brincadeira com o Charlie Brown lá do desenho animado, né? Mas esse menino ontem cometeu suicídio, um tiro na boca, 35 anos, mais novo que meu filho, 35 anos, uma mulher grávida de 5 meses, quer dizer, seria pai, agora, daqui a 3 ou 4 meses, e brutalmente tira a própria vida. O que leva a isso, doutor? Fica a interrogação em todo mundo, né? Infelizmente, 6 meses atrás, o Chorão faleceu. Faz 6 meses já? Faz 6 meses, o Chorão faleceu. O Charlie Brown é uma banda que fez parte da minha adolescência, da sua adolescência, enfim, da adolescência dos seus filhos, porque é uma banda que começou em 95, 96 e explodiu no início do milênio. Então, eu particularmente fico muito triste, sou fã deles, não entendo, fico com essa interrogação, não entendo, não sei o que leva um cidadão na iminência de ter um filho, enfim, de tirar a própria vida, devia estar num estado depressivo muito grande, porque só mesmo um grande surto psicótico leva a pessoa a dar cabo à própria vida, porque ela perde inclusive o instinto natural de sobrevivência. A esposa disse ontem que eles foram jantar no restaurante, tiveram uma briga, né? Aí eles vão para casa e aí ela só ouve o barulho. Ele dá um tiro primeiro no chão, provavelmente para testar a arma, e em seguida ele dá o tiro no rosto, quer dizer, né? Não sei se foi, enfim. Uns disseram que foi na boca, outros disseram que foi na lateral, mas enfim, tira a própria vida. Agora, o Chorão teve já esclarecido o envolvimento com a droga, uma overdose, acabou morrendo até de overdose. Hoje, para as pessoas que usam esse tipo de droga, fica o recado, né? A droga não é pura. Pura já faz um mal desgraçado.
Você imagina misturado com tudo que essa gente mistura, até para poder aumentar o volume e ganhar dinheiro, e uma overdose leva à morte mesmo, você não tenha dúvida. E esse menino, não acredito até que seja a droga, sabendo que pode ser. Mas essa questão da droga, doutor, nós que somos advogados, você que mexe aí direto com o direito e em tudo tem a droga, até onde vai isso e como nós vamos diminuir esse consumo de droga? Com educação, é o que eu já falei aqui, o Estado ele tem que se meter lá na cumbuca, lá, se meter nas comunidades, dar cultura para as crianças, dar educação para as crianças, levar esporte para as crianças, dar espelho para essas crianças, que hoje elas não têm, infelizmente, porque o espelho que a sociedade tem do Congresso é essa vergonha que aí está. Vergonha, hein? Eu tenho vergonha de dizer que isso me representa. Então, é preciso ter uma mudança de consciência social da sociedade em si. Entra a corrupção aí também, doutor. Evidentemente. Essa droga só está aí porque a corrupção é deslavada. Mas evidentemente, veja, o garotinho que fica no beco, ele não vai até a Colômbia comprar papoula, comprar a cocaína pura para trazer para cá, para Prainha, ou para trazer para cá, para Enseada, ou para trazer... Alguém traz para ele. Isso não é nosso, né? Isso vem de fora. Isso vem de fora. E se isso vem de fora, passa pela fronteira, e passa pelas rodovias interestaduais, e passa pelo mar. Qual é o segredo aí que ninguém pega? Excesso de fronteira, primeiro, muita fronteira para se fiscalizar. Segundo, corrupção de toda sorte também. Eu acho o segundo é pior que o primeiro. A corrupção é pior. Muito pior. Quer dizer, falta fiscalização, a corrupção é enorme. E qual vai ser o fim disso? Nós vamos ter toda uma população impregnada na droga? Tem aí marcha para maconha, marcha da maconha, liberar a maconha. Quer dizer, as pessoas ainda querem mais incentivo para usar droga. Veja, você tem que ver com algumas reticências também, porque se o governo fosse sério, não haveria nada disso, e não é. Nós temos um governo que o povo quer ir para a direita, o governo vai e vira para a esquerda. Ele foge do povo, do confronto direto com o povo. Por isso está virando isso que está virando aí, manifestações, quebra-quebra, tudo isso, é virtude disso. Porque a senhora lembra em quem a senhora votou para deputado? Quantas vezes o deputado veio aqui? Agora vai começar a vir deputado. Um vai trazer 50 mil, o outro vai trazer 100 mil para o hospital, o outro vai... A senhora vai ver que é a mesma novela. Os mesmos? Os mesmos. Os mesmos. Só que aperta eles para perguntar o que está acontecendo lá em cima. Por que não teve quórum para o Donadon? Por que não tomam medidas rígidas? Por que não afastam gente que está envolvida com a corrupção? Eles saem pela... Eu acho, doutor, ano que vem tem eleição para deputado. E, olha, eu quero dizer, olhando aqui nessa lente, para você que está me ouvindo, que está me assistindo, nós precisamos eleger gente aqui da nossa cidade. Nós vamos ter vários candidatos da nossa cidade e nós precisamos de representantes nossos. Pense nisso antes de votar no Tiririca, nesse monte de deputados que agora virão até aqui pedir votos. Pense muito. Porque o daqui, você vai encontrar com ele na padaria, vai encontrar com ele na rua, assim você vai poder fazer uma manifestação na porta da casa dele. Se ele continuar morando aqui. Se não morar, mas aqui não se elege mais. Nós vamos votar em outro na próxima. Até acertar, doutor. Até acertar, uma hora nós acertamos. Eu acho que nós temos que escolher primeiro gente daqui. Eu posso falar porque eu não sou candidato a nada. Tá? Então, nós precisamos de gente daqui, para poder cobrar e até para ter representante, porque hoje o nosso deputado é a prefeita, ela que vai em Brasília, ela que vai em São Paulo, sozinha, ninguém ajuda, não tem deputado, nós precisamos de gente daqui, até para a gente cobrar, e se não for bem, vamos fazer manifestação na porta da casa dele, e se não for bem, ele mudar da cidade, como você falou, nós vamos votar em outro. Doutor, 30 segundos, vou falar tchau, chega. Bom, Jonas, mais uma vez é um prazer. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de mandar um grande abraço para o meu amigo Cristiano, que ele falou, eu estou assistindo todo dia de legal, manhã. Cristiano, um abraço. Você nunca manda abraço para mim, então vamos mandar um abraço em conjunto. É isso aí. Cristiano, um grande abraço. Dizer que é uma honra estar aqui, estou à disposição de vocês. Pedir desculpa, alguma coisa, alguma brincadeira, Imagina, enfim. foi uma honra. Vamos que vamos, né? É isso aí. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.